aí, pode sentar, fique à vontade. Que bom que você escolheu estar na casa do Senhor. Este é o melhor lugar e ninguém vai tirar essa oportunidade de você. Amém? Querido, eu quero tratar de um tema hoje com você. Hoje quero convidar você já de antemão para virar poliglota, né? Treinar outro idioma. O tema da nossa palavra hoje é techuvá. O que significa isso, pastor? Tem alguma coisa a ver com terra? Vamos aprender e o porquê de usar esse texto. Muito obrigado. Talvez para alguns seja estranho, até os dias de hoje, o subtema dessa palavra, techuvá, é recomeços passam pelo arrependimento. Só conseguimos êxito em recomeço na nossa vida quando antes passamos por um processo de arrependimento. Vamos ver isso durante a palavra. Talvez para alguns ainda seja estranho quando muitas vezes nós utilizamos um termo original hebraico ou grego. Diante de mais nada, o objetivo aqui não é mostrar o tanto que conhecemos ou deixamos de conhecer. O objetivo é que a Bíblia foi escrita nesses idiomas originalmente, escrito o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. E o detalhe é que de lá para cá, até chegar na nossa língua portuguesa, nas traduções que nós temos nos dias de hoje, passaram por muitas traduções de outras línguas. Por exemplo, as primeiras traduções que fizeram do hebraico, que fizeram para o grego, depois para o latim, aí veio as versões Septuaginta, uma série de versões. E com isso foi passando e foi necessário muitas vezes adequar palavras, colocar palavras para trazer um melhor entendimento no contexto. Isso não tirou a originalidade da Bíblia, isso não tirou a verdadeira mensagem da Bíblia, mas em alguns pequenos detalhes nós precisamos entender o que originalmente se queria falar para nós termos um entendimento maior, mais amplo para ampliar as nossas vidas. Esse é o objetivo quando nós usamos alguma palavra dos idiomas originais que a Bíblia foram escritas. E hoje nós vamos utilizar alguns dessas palavras, desses termos hebraicos, para melhor entendermos aquilo que Deus quer falar conosco neste dia. Para que você tenha um entendimento, vamos tentar fazer uma introdução um pouco maior para guardarmos esse entendimento. Nosso calendário que usamos no Brasil é um calendário de origem gregoriana. Foi feita por um imperador romano chamado Gregório III, e ele, com o objetivo de colocar o seu nome conhecido na história, entre outras coisas, ele inventou um novo calendário com a virada do ano do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, e toda essa situação que nós vivemos, e a maioria dos países ocidentais seguem esse calendário. Mas se nós vamos olhar biblicamente, pela Bíblia, quando começa um ano novo, é exatamente o que segue o povo de Israel. Nessa última sexta-feira, de sexta para sábado, iniciou-se em Israel o ano novo do ano 5.784. 5.784. E aí você vai dizer, mas pastor, como é que nós estamos no ano de 2023 e eles estão lá no ano 5.000 e tal? Porque lá eles contam o calendário desde o dia em que Adão nasceu. Se Adão ainda fosse vivo, seria um senhor de 5.784 anos. E na última sexta-feira estaríamos dando parabéns para ele, porque foi o primeiro homem criado na Terra. Então eles contam desde lá os anos na Terra. Como eu falei, Gregório inventou um outro calendário, Gregório III, e ele começou a fazer uma contagem de onde ele quis e está tudo certo, e não tem nenhum problema por causa disso, ninguém vai perder a vida, nada disso, tá? Temos o nosso calendário. Mas por que é interessante nós entendermos um pouco sobre esse calendário judaico, esse calendário bíblico? Porque esse calendário ele segue fielmente aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, aquilo que Deus escreveu na Bíblia Sagrada. E diferente daqui do Brasil, quando nós temos o nosso famoso Réveillon, a nossa virada de ano, o que é que as pessoas fazem? Elas fazem uma festa, e se você não sabe qual é o objetivo principal da festa de Réveillon, eu vou lhe dizer hoje, talvez você está fazendo durante muitos anos e você não sabe, é justamente
fazer uma festa para dizer assim, olha, hoje eu vou comemorar, vou celebrar para esquecer os problemas que passaram no outro ano e vamos começar tudo de novo. Não é à toa que canta Deus ano velho, feliz ano novo, né? Tem muito dinheiro no bolso, saúde para lá e vender. Na verdade, dentro do nosso contexto, você faz uma grande festa para quê? Para tentar nos iludir, para tentar nos enganar, para dizer assim, olha, pode ter dado tudo errado ano que vem, vida nova, vamos começar, vamos fazer festa, começar tudo de novo. E, infelizmente, nessa caminhada, nós vemos que nós vamos passando ano após anos, anos após anos de problema, festa de final de ano de problema, festa de final de ano, e assim vai, até chegar uma hora que o ser humano está desistido, ele está cheio de problema, ele já não tem mais saída na sua vida. Por quê? Porque perdeu o princípio bíblico, perdeu o princípio de ensinamento da palavra de Deus. Porque, querido, lá em Israel eles não fazem uma festa de celebração, soltando fogo, show pirotécnico, fazendo brinde, pulando 7 ondinhas. Se você não sabe, é uma invocação demoníaca, pular 7 ondinhas na praia, tá? Então já fica ligado aí, tá? Dentre outras coisas que o indivíduo faz por tradição, sem conhecimento, sem buscar Deus. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre nascer um novo ano, ter uma nova oportunidade? Fala exatamente de que Deus está nos dando a oportunidade de ter novos começos. Temos o quê? Novos começos. Então, quando a Bíblia relata sobre como era uma mudança de ano novo dentro da questão das Escrituras Sagradas, isso vai nos mostrar, querido, que nós temos a oportunidade de novos começos. Entretanto, não existe novos começos sem arrependimento. Foi o que eu disse? Leia aí. Mais uma vez para você gravar. Não existem novos começos sem arrependimento. Como eu falei, como é a nossa virada de ano aqui, a gente faz aquele barulho todo, tal, faz brinde, toma champanhe, come frango, come porco, come peru, come tudo, ninguém se arrepende de nada. E ainda, às vezes, a festa ainda tem mais confusão que outra coisa, porque nós fazíamos assim, não, esse aqui eu vou chamar porque esse aqui eu estou intrigado, esse aqui eu estou de mal, esse aqui me deu um problema, esse nada, e faz aquela confusão, deixa uma turma de lado, a confusão o resto do ano. Por quê? Porque toda nova oportunidade que Deus nos dá, existe uma chave chamada arrependimento. Para você entender o que acontece até o dia de hoje em Israel, que eles tiraram da Bíblia, como é que funciona? Como eu falei, de sexta para sábado, a primeira detalhe que você precisa entender, em Israel o dia termina às 6 horas da tarde, o nosso aqui termina meia-noite. Então 6 da tarde, todos os dias, das 6 da tarde termina, e às 6 da tarde começa um novo dia. Por que eles usam o horário de mudança do dia às 6 da tarde? Exatamente porque era a hora que Deus descia no jardim do Éden para falar com Adão e Eva. Cada vez que o Senhor descia na viração do dia, até este horário, às 6 da tarde, o Senhor começava um novo dia. E o interessante, querido, que dentro do contexto da Bíblia, sabe como tem que começar um novo dia na nossa vida? Com descanso. Quantas vezes nós ficamos, às vezes, até altas horas da noite fazendo alguma coisa, trabalhando, com cheio de coisas na cabeça, no outro dia tem que levantar cedo, começar a trabalhar e já começando mais cansado que outra coisa, porque nós não respeitamos esse princípio bíblico. Um dia para Deus começa com descanso, por isso ele fez tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Assim ele ensinou para o homem que ele trabalharia todo dia, depois ele teria um período de descanso. Para quê? Para renovar suas forças e começar a trabalhar. Dentro do contexto bíblico que Israel segue até os dias de hoje, como eu falei, de sexta para sábado começou o ano novo. E como é que eles começam o ano novo? Começa com uma celebração que em português seria a Festa das Trombetas, que em hebraico é o termo Yom Teruah. Yom Teruah, o dia do toque da trombeta, o dia de tocar a trombeta, o dia de proclamar com o toque da trombeta. Então eles começam tocando a trombeta,
E quando eles tocam a trombeta, eles vão celebrar o primeiro dia do ano. E o primeiro dia do ano eles chamam de Rosh Hashanah. Significa isso, pastor? Cabeça do ano, ou seja, o começo do ano. Toda mudança tem que começar pela cabeça, não é pelo resto do corpo. Tem gente que diz assim, não, eu vou mudar de vida. Aí compra roupa nova, vai no salão e se produz, põe a mão nas minhas palavras, não estou dizendo que está errado, compre a roupa que você quiser, se produza do jeito que quiser. Mas só vai começar a mudar na sua vida se mudar primeiro na cabeça. Se não mudar a sua forma de pensar, de agir, de entender as coisas, você pode fazer a maquiagem que quiser, o reboco que quiser, trocar a roupa que quiser, a sua vida vai continuar a mesma. Porque tudo começa com a mudança de mentalidade. Por isso que Cristo, quando descreve a igreja na Bíblia, diz assim, olha, a igreja, o corpo e a cabeça é Cristo. Porque a igreja, para ser vencedora, tem que pensar como ele pensa. Então, começa-se o ano, a cabeça do ano, tem que começar com mudanças. E quando eles começam o ano, no toque da trombeta, o primeiro dia do ano, que eles têm esse entendimento que tem que começar mudando a mentalidade, eles proclamam um para os outros, assim como nós dizemos aqui no Brasil, Feliz Ano Novo, eles dizem um para os outros, Shana Tová. Shana Tová. Tenha um ano novo, próspero e abençoado. Shana Tová. Essa é a expressão que eles usam. Então, querido, por que, pastor, que nós precisamos entender isso? Você vai já entender. Então vem o ano novo, eles desejam que seja um ano abençoado, próspero, e aí a galera vai lá para o muro, canta, você já deve ter visto aí pela internet, faz umas celebrações bonitas, canta, e aí tudo bem, beleza, volta todo mundo para casa, faz uma ceia, celebra, tudo certo, pastor, vamos começar o ano. Não, aí vem o grande detalhe. Isso nós fazemos aqui no Brasil. Viramos o ano, vamos, pessoal para casa, comemos, viramos até de noite, vai até tarde, dá no outro dia primeiro é feriado, a gente fica de preguiça em casa, dia 2 começa toda a guerra de novo. Mas há um princípio bíblico que torna a nação de Israel diferente. Pensa comigo, querido, como é que um povo, cerca de 8 milhões de pessoas vivendo numa terra tão pequena, uma porção de terra tão pequena, que é menor que entre Rio e São Paulo, vivem 8 milhões de pessoas, cercadas por 40 milhões de inimigos, que tentam de todas as formas fazer atos terroristas contra eles, denegrir a imagem deles internacionalmente. E como é que esse povo, apesar de todo esse nível de perseguição que passaram, as guerras mundiais que tentaram matar, dizimar esse povo, escada no mapa para a face da terra, por que eles sobreviveram e hoje é uma das nações mais prósperas do mundo, tem o exército mais temido do mundo e a maior fonte de tecnologia do mundo? Eu vou lhe dizer o princípio. É porque quando viram o ano novo deles, eles não entram nessa falsa ilusão de que se fizer uma festinha de final de ano, a vida está resolvida. Eles começam o ano praticando exatamente o tema da nossa palavra, Techuvá. E o que é Techuvá? A palavra Techuvá, se nós traduzirmos ela diretamente, ela literalmente significa a palavra retorno. É a mesma coisa que alguém que dirige um motorista sabe do que eu estou falando, você precisa fazer um retorno, trocar de direção. Mas no contexto bíblico, Techuvá significa arrependimento, porque a palavra arrependimento e a palavra retorno vem dessa mesma origem, dessa mesma palavra. É alguém que estava indo num caminho, se arrependeu, sim, estou errado, faz um retorno e agora busca uma outra direção. Esse é o entendimento. Em Israel, a partir de ontem, do sábado, durante os próximos 10 dias, eles vão fazer o caminho de Techuvá. O que significa isso? 10 dias de arrependimento. 10 dias de levantar as suas contas diante de Deus para pedir perdão. 10 dias
para levantar quais os problemas que tiveram com as outras pessoas e pedir perdão. Não é à toa que quando termina esses 10 dias, em Israel eles fazem um dos momentos mais importantes da história deles, que é o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Durante 10 dias eles fazem o levantamento se arrependendo, e o 10º dia é o dia de fazer um dia de jejum para pedir perdão. Pede perdão a Deus, pede perdão para o próximo, pede perdão para os seus familiares, pede perdão para quem ofendeu. Para você ter ideia, o governo de Israel ele manda carta pedindo perdão para os inimigos que atacaram eles. Você entende isso? Eles foram atacados, vítimas de terrorismo, mas eles mandam uma carta pedindo perdão. Por isso prospera tanto. Por isso Deus olha do céu e diz assim: é a menina dos meus olhos. Você botar a mão, arranjou um emprego comigo. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que Deus abate o soberbo, mas Ele dá mais graça ao humilde, aquele que se arrepende. É diferente da cultura que nós vivemos no dia a dia. Na cultura do dia a dia, se arrepender de alguma coisa, para alguns pode ser sinal de fraqueza. Na cultura do nosso dia a dia, pedir perdão para alguém, desculpe a expressão, mas é achar que o indivíduo é um idiota. Mas no contexto da palavra de Deus, querido, arrependimento e pedido de perdão é a melhor forma de você atrair o favor de Deus para você. Porque Deus, diz a palavra do Senhor, Ele não pode ficar ausente, Ele não pode ignorar um coração contrito e arrependido na sua presença. Então eles começam a fazer isso durante 10 dias. Eles entram num processo de arrependimento, de olhar o que fizeram de errado, de mudar de caminho, de mudar de rota, de mudar de opinião, até chegar o dia que pedem perdão a todos. Inclusive esse dia do perdão ele tem base bíblica, está em Levítico capítulo 16, que na nossa tradução bíblica chama o dia da expiação. Esse era o dia mais importante para um sumo sacerdote em Israel. Era o único dia do ano que ele entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Quando esse homem entrava, o sumo sacerdote, ele entrava neste lugar, diz a Bíblia que ele colocava uma roupa bonita e ele amarrava uma corda na cintura e a corda ficava com a ponta lá do lado de fora. Porque se ele entrasse em pecado diante de Deus, ele morreria. E se alguém entrasse lá para tirar o corpo dele, ia morrer também. Então se ele morresse diante de Deus, o que ele fazia? Puxava a cordinha e recolhia o corpo. Mas não existe relato na Bíblia que nenhum sumo sacerdote morreu no dia da expiação, no dia que foi na presença de Deus. E alguém pode dizer assim: mas por que, pastor, nenhum deles morreu? Eu já disse para você o porquê. Porque antes dele entrar, 10 dias antes, ele fez o quê? Fez o quê, gente? Ele fez chuvar, ele se arrependeu. Ele se arrependeu das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, e agora ele entra na presença de Deus. Por que botar então a corda na cintura? Porque Deus mandou. Já ouviu aquela história? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Amarra e deixa a cordinha para lá. E para saber que ele estava vivo lá, como é que fazia? Dá com uma... Como é que chama o pessoal que vira pipa? Ele dá aquela puxadinha? Bicar. Desbicar. Isso. Eu era de uma igreja muito tradicional, meu pai me deixou ter infância. Você vê que quem ensinou meu pai a fazer a pipa foi a Jô. Aí que na pipa foi a Jô. Isso aí, ó. Só para confessar aqui para vocês, a primeira vez que eu joguei bola, eu tinha 12 anos, eu explodi para chegar em casa, apanhei, que era pecado. Mas graças a Deus que nós estamos livres hoje, amém, querido? Glória a Deus por isso. Então ninguém ficava lá desbicando para saber se o sumo sacerdote estava vivo ou não. A roupa que ele entrava tinha 50 campainhas penduradinhas na barra da orla do vestido. E ele ficava lá se movimentando, e o pessoal ouvindo lá de fora. Quando está fazendo barulho é porque está vivo. Quando parava, ele dava uma despicadinha para ver se ele balançava lá. Mas nenhum sumo sacerdote da história bíblica morreu. Por quê? Porque justamente antes dele entrar ali, durante 10 dias, ele buscava
arrependimento. Ele buscava o perdão do Senhor. Então, olha a lição que nós aprendemos. Quando você se arrepende, busca perdão na presença de Deus, você pode entrar com ousadia na presença de Deus e você é muito bem recebido. Não existe condenação contra a sua vida. Mas o que o inferno tenta plantar muitas vezes na nossa mente? É que nós não somos dignos de chegar na presença de Deus, de falar com Deus, de termos um tempo com o Senhor, por acharmos, eu tenho tanto erro, tanta falha. Querido, erro e falha todo mundo tem, mas também tem a solução e o remédio na Bíblia, e chama Techuvá, chama-se arrependimento e mudança de rota, mudança de caminho. É tão somente isso. Não adianta eu ficar muitas vezes com medo de Deus e continuar com uma prática que eu sei que está errada. O que eu tenho que fazer? Arrependimento, mudar de direção, fazer o retorno, buscar um outro caminho. Para quê? Para que eu alcance o favor de Deus. Então, só para resumir, eu falei com você que agora, sexta-feira, pelo calendário bíblico, entramos no ano 5.784, começa-se com o toque da trombeta, que é o Yom Teruah. Depois tem o Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, que é o primeiro dia do ano, que as pessoas começam a buscar um novo entendimento, saúdam uns aos outros dizendo Shana Tová, depois praticam Techuvá, e são 10 dias de arrependimento, até chegar no último dia, que é o dia do perdão, Yom Kippur, no qual eles buscam zerar suas dívidas, pedindo perdão uns aos outros. Então, querido, por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque quando a Bíblia, no calendário bíblico, também se inicia um novo ano, isso mostra que Deus está nos dando uma oportunidade de recomeçar. E hoje, neste lugar, eu quero te dizer que Deus está dando para cada um de nós uma oportunidade para recomeçar. Deus colocou essa palavra no meu coração, querido, porque não importa, querido, qual foi as escolhas que você fez, o que você tenha feito até agora, os caminhos que você caminhou, as alianças que você quebrou, os erros que você praticou, hoje Deus está abrindo uma nova oportunidade para mim e para você. Basta nós nos posicionarmos e recebermos. Hoje, não é amanhã, querido, é hoje. Deus tem uma nova oportunidade para a sua vida. Como eu falei, não importa as acusações do inferno contra você, não importa o que você fez, se foi certo ou errado, não importa, querido, o caminho que você trilhou, se pecou diante de Deus, se quebrou a aliança, não importa. O que importa é que hoje Deus está nos dando uma chave para uma nova oportunidade na nossa vida. Nessa nova oportunidade, querido, não vai poder mais acusar a tua mente, não vai poder mais trazer acusação contra a sua vida, não vai poder mais armar os mesmos laços que armavam contra você, porque um novo caminho hoje se abre diante do céu para você, do qual o Senhor diz, entre por ele. Mas tem uma chave, a chave chama-se arrependimento. E não é à toa, querido, que quando Deus faz as coisas assim, Ele encaixa. Todo mês aqui nós temos uma proclamação na igreja. Proclamação essa que a gente não inventa quando começa o mês. Todas elas são geradas no mês de julho, quando nós fazemos 12 horas de adoração. Para cada mês o Senhor nos dá um versículo e uma proclamação. No primeiro domingo desse mês eu ministrei aqui que a proclamação desse mês é: nada ficará para trás. É tempo de finalizar o que ficou sem resolução. Não é à toa que o Senhor nos deu essa palavra alguns tempos atrás, nós trouxemos aqui. É tempo de finalizar o que ficou sem solução. Não vai ficar nada para trás. E por que exatamente o Senhor trouxe nesse mês? Porque nós temos essa oportunidade, querido, de novos começos na nossa vida, de uma nova oportunidade de Deus na nossa vida. Então, meu irmão, dê uma chance para você mesmo e decida hoje recomeçar o que você deixou pelo caminho, que se arrepender, entrar por uma nova vereda, porque hoje Deus tem uma nova oportunidade de vida para você. Posso ouvir um grande dizer amém? Amém? E como é que isso começa, pastor?
pastor, eu estou querendo, pastor, eu já estou saturado, eu já não sei mais o que fazer, eu não tenho mais, olha, os recursos que eu tinha, emocionais, financeiro, de posicionamento, olha, eu já estou por um fio de chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca e outras expressões muito peculiares da nossa cultura brasileira. Mas deixa eu te dizer, querido, Deus está nos dando uma nova chance, mas tem um caminho, e esse caminho chama-se arrependimento, techuvá. Exatamente por isso que no início de cada novo ano bíblico, os 10 primeiros dias do ano novo é chamado de techuvá, é chamado de um tempo de arrependimento, tempo onde o povo ficava em volta do tabernáculo com muita expectativa, enquanto o sumo sacerdote entrava lá, para saber se Deus tinha perdoado os seus pecados e tinha lhe dado uma nova oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa, querido, interessante para nós guardarmos no nosso coração. Muitas vezes nós aceitamos Jesus e nos foi ensinado, muitas vezes ensinado até de uma forma errônea, de achar que tudo que acontece na nossa vida de errado, de problema, é culpa de demônios, é culpa do diabo, é culpa do inferno. Não estou aqui para ser advogado do diabo, porque ele não me deu procuração e mesmo se desse eu advogaria para ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes não é culpa dele, muitas vezes é culpa nossa, e é mais fácil nós colocarmos a culpa nele do que entrar pelo caminho do arrependimento. Porque se tudo fosse culpa do diabo, querido, nós precisaríamos só de libertação e estava tudo certo na nossa vida. Mas tem coisa, querido, que libertação não resolve. O que resolve é um profundo arrependimento diante de Deus. É você reconhecer a sua condição diante de Deus, para que Deus mude a sua história, para que Deus mude a sua vida. Então, nós precisamos entender que, infelizmente, algumas pessoas estão até por falta de entendimento, vão entender dessa forma. Qualquer coisa espiritual que acontece, não porque foi um inimigo, vou repreender em nome de Jesus, tá? Querido, isso funciona, o nome de Jesus tem poder, aquilo que realmente é de origem maligna, você pode repreender em nome de Jesus que vai resolver, mas tem muitas coisas na nossa vida que só vai se resolver no dia que nós entrarmos pelo caminho do arrependimento. No dia que nós nos arrependermos de verdade e usarmos essa chave para as nossas vidas. E como é que eu passo, pastor, então, por esse processo genuíno de arrependimento? Como é que, para me proporcionar esse novo começo? O senhor já falou aí, eu entendi até agora. O senhor falou que tem coisas na vida que só resolve com arrependimento. Que o Senhor nos ensinou na Bíblia que para ter um novo começo tem que ter arrependimento. Então, tudo bem. Que passo eu dou? Quais são os passos? Qual é o processo genuíno de arrependimento que eu posso fazer que pode me proporcionar um novo começo? É muito fácil. Já está tudo escrito na palavra de Deus. Se submeta à principal obra do Espírito Santo. E aonde está escrito, pastor, que é a principal obra do Espírito Santo? João, capítulo 16, no versículo 8. Jesus, quando estava ensinando seus discípulos antes de ir para o céu, antes de morrer, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas depois de mim virá o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a principal obra do Espírito Santo de Deus deixado na terra para as nossas vidas. Adentrar os nossos corações e trazer um convencimento. Não é eu que tenho que convencer você, não é a pregação que eu prego neste altar que tem que convencer você. Quando nós já estamos com o coração mais suscetível à palavra de Deus, a palavra vem, a gente mesmo já toma as nossas atitudes, mas a principal tarefa de transformar a vida do ser humano é do Espírito Santo de Deus. Vou lhe dar um alerta. Uma das maiores estratégias malignas que o inimigo tem usado ao longo do tempo, e principalmente nesta geração que nós estamos vivendo, é fazer com que as pessoas tomem decisões movidas pelos seus sentimentos e pelas suas emoções. Vou repetir.
uma das principais estratégias do inimigo nessa geração atual é levar as pessoas a tomar suas decisões movidos por sentimento e por emoções. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Se toda decisão da sua vida for movida por sentimento e emoções, vou já cantar o resultado para você. Vai dar ruim. Não vai dar certo. Tem algumas decisões que nós podemos tomar por um sentimento? Tem algumas, mas não pode ser todas. Não pode ser todas. Infelizmente, muitos caíram nessa estratégia do maligno e esqueceram exatamente por tomar as decisões sempre movidas por sentimento e por emoções, passaram a ter um falso entendimento que a obra do Espírito Santo, que a presença do Espírito Santo na nossa vida sempre é para nos motivar a ter emoções positivas. Quem veio quinta-feira aqui, eu ministrei uma palavra específica sobre isso. Eu não vou pegar de novo não, quem perdeu. Ele vai só entrar no detalhe. Isso foi se tornando vamos dizer assim, algo comum dentro da igreja, e tem muita gente que sente a presença do Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, fala em línguas, tem dons do Espírito Santo manifestados na sua vida, mas ainda não passaram por um genuíno processo de transformação. Por quê? Porque só buscam o Espírito Santo para ter uma sensação positiva. Põe amor nas minhas palavras. O Espírito Santo, quando ele se manifesta, ele pode produzir algo com emoções em nós? Pode. O Espírito Santo, quando ele se manifesta na nossa vida, pode trazer emoções positivas como alegria? Sim. O Espírito Santo, quando se manifesta em nós, pode trazer aquela sensação que nós estamos cheios, preenchidos, que estamos assim no estado de graça, de êxito? Sim, o Espírito Santo faz tudo isso. Mas isso, deixa eu dizer, não é a obra principal que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida. Isso aí é para o final da história. Sabe aquela situação? Só para fazer uma comparação. O indivíduo ele entra numa faculdade, rala, trabalha, estuda de madrugada, aquele negócio todo vai, acontece, passa aquele período todo se ralando até que chega o dia da formatura. Aí no dia da formatura, todo mundo quer ir, não quer? Ele ainda fica chateado, diz assim, fulano não me convidou para a formatura dele. Eu soube que ele era uma festa. Não me deu um convite para a formatura. Aí eu pergunto, você que quis ir para a formatura celebrar, por que você não quis também o período que ele ralou? Por que você não ajudou ele a pagar uma mensalidade? Por que você não ajudou ele a comprar um material? Por que você não ajudou ele a estudar? Porque você não ficou junto com ele fazendo companhia no final de semana que ele teve que ficar estudando enquanto você foi se divertir. Agora quando chega na hora da formatura, todo mundo quer. Por que eu estou dizendo isso? É a mesma situação com o Espírito Santo. Como é que começa a obra do Espírito Santo? Ele adentra a minha vida e começa uma transformação de dentro para fora. E essa transformação do Espírito Santo de dentro para fora vai começar doendo. Vai começar a mostrar os meus erros, as minhas falhas. Vai começar a mostrar na minha vida que eu tenho que mudar de vida, que eu preciso de arrependimento, que eu preciso de transformação, que eu preciso limpar o meu interior, que eu preciso que Ele primeiro convença do pecado, da justiça, do juízo, que Ele transforme a minha vida, transforme meus pensamentos, meu comportamento, vá transformando de glória em glória, até o momento em que Ele faz transbordar na minha vida, e nessa hora eu pulo, eu salto de alegria, falo em línguas, a presença do Espírito Santo enche o ambiente. Não é igual na formatura? A gente só quer a festa da manifestação do Espírito Santo. A gente só quer aquele momento de êxtase do Espírito Santo, que a gente fica cheio da presença de Deus, e é bom demais. Se você nunca teve essa experiência, busque, que é bom demais. Mas devo dizer, o Espírito Santo, diferente de nós, ele não vive de emoções e sentimentos. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus.
E como Deus, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E uma das principais portas para que permita que o Espírito Santo faça essa obra de transformação na minha vida, chama-se arrependimento. Sem arrependimento, querido, você não abre a porta para o Espírito Santo entrar e transformar a sua vida. Qual é o oposto de arrependimento? Orgulho, soberba. É quando o indivíduo bate no peito e diz assim, eu estou certo. Não preciso me arrepender de nada. Quem tem que se arrepender é ela, quem tem que se arrepender é ele. Porque eu tenho razão, eu sempre estou certo. Isso a Bíblia chama de orgulho e soberba. E deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como o arrependimento chama a atenção de Deus ao seu favor, o orgulho também chama a atenção de Deus contra você. Aí a coisa fica feia, né? Quando alguém se arrepende diante de Deus, ele está chamando a atenção de Deus e diz assim, Deus, eu me arrependo do que eu fiz. Tudo que eu fiz, porque eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu preciso da orientação do Senhor, eu preciso que o Senhor me dirija, eu falhei, eu errei, eu preciso aprender com o Senhor, para que eu me torne manso e humilde, que eu tenha descanso para a minha alma e eu acho o caminho certo para andar. Deus olha e diz assim, ok, e o Espírito Santo vem e começa essa obra de transformação de dentro para fora. Quando o indivíduo pega outro caminho oposto, que é o caminho do orgulho e da soberba, o livro de Tiago diz assim, Deus rejeita o soberbo, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, antes de Deus se preocupar com o diabo, ele se preocupa com o soberbo para lançar fora da sua presença. Que é isso, pastor? Mas Deus é tão ruim. Pois é, ensinaram para você um Deus babaca que passa a mão na sua cabeça mentindo para você. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E não existe na minha Bíblia, nem naquela que está na tua casa, um Deus babaca que tem que concordar com tudo que a gente pensa. Existe um Deus que é soberano, Senhor, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder nas suas mãos, e a última palavra sai da boca dele, e o ser humano tem que se dobrar a ele, não ele aos caprichos do ser humano. Então, quando o ser humano entra pelo caminho da soberba e do orgulho, que ele acha que não precisa de arrependimento, ele acha que não precisa mudar os seus caminhos, ele acha que não precisa mudar a mentalidade, é que todo mundo lá dele está errado, só ele está certo, querido, sinto muito em dizer, mas Deus está olhando por você, já bufando para te botar para fora. Pastor, o senhor está pegando pesado. Você acha? Estou pegando pesado hoje para você não sentir a mão do peso, para não sentir o peso da mão de Deus amanhã. Só existe um caminho, querido, uma solução para a vida do ser humano. Se ele quer recomeçar a sua vida, se ele quer ter recomeço em alguma área da sua vida, se ele quer mudança genuína em alguma área da sua vida, chama-se arrependimento pessoal. Não é arrependimento dos outros, é o seu, é o meu, é o nosso arrependimento pessoal. É esse arrependimento, querido, que demonstra diante dos céus que nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo entre, faça morada e faça uma transformação em nossas vidas. Sem arrependimento não tem. O arrependimento, como eu falei, é uma chave que vai abrir a porta para que ele entre. Então, o inferno sempre usou essa estratégia, nos últimos tempos tem aumentado ainda mais. Por isso, a cada dia que passa, nós vemos uma geração tão doente emocionalmente. Por quê? Porque agora, em vez de seguir princípios da palavra de Deus, quer decidir tudo movido por sentimentos e emoções. E tem se tornado pessoas extremamente frágeis. Enquanto que a palavra de Deus, ela é escudo e fortaleza para as nossas vidas. E hoje, como profeta do Senhor, eu vim dizer aqui para você, Deus quer te dar uma oportunidade, um novo começo. Você que está querendo desistir da vida, está querendo a morte, está querendo abandonar tudo, está querendo fazer uma besteira na vida, hoje você vem aqui para Deus dizer para você, eu tenho um novo começo para você, mas começa pelo arrependimento. Não é pela soberba, não é pelo nariz empinado. Não é achando que você vai resolver do seu jeito, do jeito que você pensa, entende? Mas é quando se submete ao Espírito Santo,
chamando para que Ele faça essa obra profunda de dentro para fora. Vou tentar lhe dar um exemplo na Bíblia, para ficar mais fácil você entender. O Senhor chamou um garoto desde muito novo para ser um rei em Israel. Um dos homens mais famosos da Bíblia, chamado Davi. Esse homem começou bem, por quê? Porque ele obedecia a Deus, ele obedecia os princípios da palavra de Deus, ele seguia o Senhor, e ele começou muito bem, e ele chamou a atenção do Senhor ao seu favor. Ao ponto de Deus olhar no céu e dizer assim: achei um homem segundo o meu coração. Mas esse homem era perfeito? Longe disso, muito longe disso. Se nós formos olhar no relato bíblico, esse homem teve muitos erros, teve muitas falhas. Foi um péssimo pai na criação dos seus filhos. Foi um homem que caiu em adultério. Foi um homem que desobedeceu ao Senhor inúmeras vezes, dentre eles contar o exército achando que a vitória que ele tinha no campo de batalha era dele e não vinda de Deus. Ele teve uma série de erros. Mas por que esse homem se tornou, mesmo cheio de falhas, um homem segundo o coração de Deus? Eu vou ler o texto da Bíblia para você entender. Salmo 51. Eu vou ler parte desse salmo com você, para você entender. Preste atenção na oração que Davi, depois de ter pecado. Que pecado foi, pastor? Antes de escrever esse salmo. Seu exército foi para a guerra, em vez de ele estar junto com o exército, ele ficou em casa. Da sacada do palácio dele, ele viu uma mulher casada tomando banho, desejou, mandou chamar a mulher do palácio, teve uma relação com ela indevida. Passa-se uns dias, essa mulher chega e diz assim: Davi, tem uma surpresa com você. Eu acho que estou ligeiramente grávida. E ele diz assim: e agora? Já sei. Mandou buscar o marido da mulher que estava no campo de batalha, defendendo o trono dele. Chegou lá e disse assim: meu querido Urias, eu vi que você é um camarada que tem lutado bastante. Eu quero lhe dar uma recompensa. Trouxe você da guerra para você passar uns dias aqui na sua casa com a sua esposa, esposando, aproveitando uma folga da guerra. Qual é a ideia dele? O marido vem, coabita com a esposa, depois a gente diz que o filho é dele. Naquele tempo não tinha DNA, não fácil resolver o problema. Urias, como um soldado obediente, só que quando de manhã alguém bate na porta assim: rei, eu não entendi. A gente estava de guarda, mas ficou um cara mais de guarda ali na porta do seu dormitório, nós saímos, ele estava protegendo o Senhor. Quem? Urias. Como assim? Eu mandei ele para a casa dele, lá para comentar com a mulher dele, como é que o cara ficou aqui? Chama Urias, e Urias diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Como eu posso ir me deleitar com a minha esposa, sabendo que a minha nação está em guerra e meu rei está em perigo? Por isso eu fiquei aqui para proteger-te. Pensa num homem de fidelidade. Davi agora troca um plano. Vou ter que sumir com o cara. Manda ele de volta para a batalha, manda uma carta selada por ele, para ele levar para o comandante. Porque o cara era tão digno e tão honesto que não abriu a carta para ler. E sabe o que dizia a carta? Coloca ele na frente da batalha, para o inimigo atacar e pôr o exército para que ele morra. Davi fez tudo isso. Como é que Deus olha para um cara desse e diz assim: achei um homem segundo o meu coração? Pecou, virou e ainda praticou praticamente um assassinato contra um soldado fiel. Quando chega a notícia que o Urias morreu, aí o que é que ele faz? Ele manda buscar a mulher que estava grávida, traz para o palácio e diz assim: olha, como você ficou viúva, eu vou proteger e guardar você, eu vou me casar com você. Está tudo resolvido. Casou com a mulher. Do nada, na noite núpcia ela ficou grávida. O bebezinho vai chegar. Tudo era festa. Até no dia que ele está sentado no seu trono e entrou um profeta. Porque se tem uma profissão que ninguém gosta, do tal do profeta, né? Só gosta de profeta quando o profeta diz assim: eu vou te abençoar, estou contigo no ar, vou te dar uma caminhonete. Aí o cara gosta do profeta, né?
Agora, quando o profeta chega e diz assim, assim diz o Senhor, de verdade, o profeta chega e diz assim, rei, eu vim hoje contar uma historinha para o senhor. A história é a seguinte: um certo homem era muito rico, tinha muitas ovelhas, um rebanho muito grande. O seu vizinho, pobrezinho, só tinha uma ovelhinha. Um dia veio um visitante para a casa desse homem rico, e quando esse homem rico recebeu, foi servir a ele um almoço, e em vez de pegar uma das suas ovelhas do seu rebanho, ele foi lá na casa do homem pobre, pegou a única ovelha que ele tinha, sacrificou e serviu para o viajante. O que merece esse homem? A Bíblia diz que o rei se levantou do trono indignado e gritou: esse homem merece a morte. O profeta olhou para ele e disse assim: parabéns, esse homem é você, esse cara é você. Davi agora não tinha mais o que fazer. Ele, como rei, querido, depois de mandar matar meia dúzia de gente, inclusive um profeta, para tentar esconder mais uma vez o problema, mas ele percebeu que ele nunca ia ter um novo começo se não passasse pelo processo do arrependimento. E o Salmo 51 descreve exatamente as palavras de arrependimento de Davi deste fato que eu acabei de contar para você. Vamos ler? Salmo 51, a partir do versículo 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o pecado que está sobre mim. Pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como o isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença. Não me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Depois de todo ele não chegou lá e disse assim: foi a minha mulher que pecou, foram os meus filhos que pecaram, foi o governo que pecou, foi a pessoa que não gosta de mim, que fez mal para mim, que pecou. Eu pequei. Ah, pastor, mas aí nesse caso ele pecou mesmo. E você é melhor que ele e nunca pecou. Eu pequei, sim. Eu reconheço que o que eu pratiquei é iniquidade. A maioria aqui sabe o que é iniquidade, mas para quem não sabe eu vou explicar. A Bíblia é muito clara dizer que pecado é pecado. Todos eles precisam de conserto. Mas existe consequência dependendo da forma do pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. É quando alguém tenta fazer uma coisa naturalmente, ela vai fazendo e sem planejar ela erra. Isso é pecado. Você saiu da sua casa, você não sai pensando na sua casa em brigar com alguém, xingar alguém, mandar alguém tomar lá na ponte que caiu e outras coisas sucessivamente. Porque você já saiu assim, meu irmão, está sério a sua vida. Mas normalmente você é crente, você não faz isso. Mas lá pelo meio do caminho, o cara que cortou no trânsito, você chamou um palavrão, você amaldiçoou ele, você pecou. Precisa de arrependimento? Precisa. Precisa buscar perdão? Precisa. Ok. Pior é quando o indivíduo comete transgressão
É uma forma mais grave de pecado. O que é transgressão? É quando a pessoa sabe que está errado, mas assim, eu vou arriscar. Vai que eu me dou bem. Ele sabe que é errado, por exemplo, roubar, furtar alguma coisa. Então eu vou lá pegar só um pouquinho. Isso é transgressão, porque você tem consciência que é errado, fez. Isso é transgressão. Agora, o que é iniquidade? É a forma mais gravosa ainda de pecado. É quando o indivíduo, na orgulho e na soberba dele, bate no peito e diz assim: eu faço mesmo, ninguém tem que se meter na minha vida. Ninguém tem que dar palpite. Aqui não tem ninguém, né? Mas por aí tem uns que dizem assim: pastor, não tem que dar palpite na minha vida. Ninguém tem que dar palpite na minha vida. E eu nem quero dar palpite na sua vida. Eu fui chamado para pregar a palavra, não cada palpite. O indivíduo sabe que está errado. Vamos usar o nosso português aqui, mas queixo duro. Bate no peito assim: eu erro mesmo, ninguém tem que se meter. Isso chega a ser iniquidade. E qual é o problema maior da iniquidade? Que iniquidade passa a consequência para as próximas gerações. Até 4 gerações depois da sua pode pagar o preço da sua iniquidade. Está na Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 4. Davi, ele reconhece aqui, diz assim: Senhor, o que eu pratiquei diante do Senhor é iniquidade. Eu sabia que não podia fazer, mas eu fiz de errado. Isso é iniquidade. Mas me perdoe. Ele entra num profundo arrependimento diante do Senhor e diz assim: Senhor, olha o teu rosto, nem olha para mim agora, Senhor, porque eu cometi iniquidade. Porque eu sei que se o Senhor olhar para mim com toda a minha iniquidade, o Senhor vai me afastar. Lembra que eu falei lá atrás do orgulho, do soberbo que o Senhor faz? Ele entendendo isso assim: nem olha para mim agora, Senhor, senão o Senhor vai me afastar, porque eu pratiquei iniquidade. Iniquidade ela anda de mão dada com a soberba, com o orgulho. Mas eu me arrependo, Senhor. Me lava, Senhor, de novo. Me lava com teu sangue, para que eu volte a ficar mais alto que a neve. Aí, querida, a chave, o segredo, ele diz assim no final, ele diz: não me expulse da tua presença e nem tire o teu Espírito Santo de dentro de mim. Mas, em vez disso, restitui a alegria da salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. O que é que esse homem está fazendo? Mesmo numa forma tão grave de pecado, ele chega diante de Deus e diz assim: eu reconheço, Senhor, eu sou errado. Fui eu que falhei. Ele podia muito bem dizer: Senhor, a culpa não é minha, a culpa é daquela mulher que ficou lá tomando banho, lá debaixo da minha janela. Não, ele chega e diz assim: a culpa é minha, eu errei, eu pequei. Mas ele entendeu uma coisa: não olha para mim agora não, primeiro me lava, Senhor, com teu sangue, me purifica, me dá uma nova chance. E para que isso aconteça, eu sei que se o teu Espírito sair de dentro de mim, vai ficar mais difícil, mas me lava logo, para que o teu Espírito não saia de dentro de mim, para que ele possa fazer essa obra de transformação. Me dê uma nova chance, uma nova oportunidade. Queridos, como eu te falei no começo dessa palavra, vou repetir agora: não importa as escolhas que você tenha feito, não importa o nível de pecado que você pecou, não importa o caminho que você trilhou, não importa as alianças que você quebrou, hoje Deus quer te dar uma nova oportunidade na tua vida. Hoje Deus está aqui para nos dar uma nova oportunidade, mas só tem uma porta, chama-se arrependimento. Techuvá. Arrependimento, querido, é mais do que choro, é mais do que chegar diante de Deus e chorar, porque só a cara molhada de choro não resolve. Tem que deixar o Espírito Santo mudar aqui dentro. Tem que fazer uma oração permitindo, dizendo: Espírito Santo, muda a minha forma de pensar, a minha forma de entender, a minha forma de agir. Espírito Santo, domine as minhas emoções. Eu não quero mais agir por emoção, eu quero agir direcionado pelo aquilo que o Senhor faz. Então hoje eu venho a este altar te fazer um desafio. Nos próximos 10 dias nós estaremos fazendo nessa igreja o caminho de Techuvá.
Sou obrigado, pastor, a entrar? Em hipótese nenhuma, você não é obrigado nem para o céu. Só vai se você quiser. Mas eu quero te chamar para nos próximos 10 dias você se apresentar na presença de Deus, sem justificativas, sem querer explicar nada para Deus, sem querer culpar ninguém diante de Deus. Mas você chegar, você e Deus, pegue um momento de oração só você e Deus, e fale com Ele: Senhor, eu reconheço os caminhos que eu andei, o que eu fiz, onde eu errei, o que aconteceu. Não quero culpar ninguém, Senhor, mas olha para mim, não me tire da tua presença, não retire o teu Espírito Santo de dentro de mim, mas pelo contrário, Espírito Santo, tenha liberdade de convencer quais são os meus pecados, me convencer que se eu não me arrepender, a tua justiça será aplicada, e me convencer que eu não escaparei do juízo do Senhor. Mas eu quero me quebrantar, eu quero me arrepender dessas obras, porque eu quero um novo começo na minha vida. Eu quero uma nova história na minha vida. Eu quero um novo tempo na minha vida. Eu quero, Senhor, que os teus projetos originais se cumpram na minha vida. Tudo aquilo que o Senhor planejou de melhor para mim antes de eu nascer. Ah, Senhor, eu quero de volta na minha vida. E eu entendi que só tem uma chave no caminho. Não é culpando os outros, não é colocando culpa em ninguém. É um profundo arrependimento diante do Senhor. Porque quando eu me arrependo, eu atraio o teu favor, eu atraio a tua atenção, o teu Espírito começa a habitar na minha vida, começa a fazer transformações e começa a me direcionar para o caminho certo em que eu devo andar. Fique em pé, eu quero orar com você, com seus olhos fechados. O Senhor hoje proclama um tempo novo para nós, uma nova oportunidade. Como eu falei na introdução dessa palavra, o ano novo de Israel começa com um toque de um shofar. Porque toda vez que o shofar toca, ele anuncia algo novo que está nascendo. Por isso que você não vê a gente toda hora tocando shofar nessa igreja. Nós só tocamos quando o Senhor direciona, que ele está começando algo novo. Então toda vez que você ouvir o toque do shofar, entenda, Deus está proclamando algo novo. E por que aqui o toque do shofar fala justamente sobre proclamar o ano novo? Porque o shofar, apesar de ser feito do chifre de um animal, de uma cabra, de um antílope, de um outro animal que se possa usar em Israel, ele tem uma estrutura mais fina e uma mais larga, semelhante a um útero. Por onde entra uma semente e sai uma vida. Assim hoje, o Senhor está nos dando a oportunidade de começarmos com uma semente e termos uma nova vida. E temos uma nova oportunidade de Deus sobre as nossas vidas. Com seus olhos fechados, faça você uma aliança com o Senhor. Se nos próximos 10 dias você entrar nesse caminho de Teshuvah. Eu não quero saber o nome de quem vai fazer, não, porque isso é algo muito pessoal. Você não é obrigado. Mas eu quero hoje, como sacerdote, te dar uma direção. Pega esse tempo diante de Deus, só você e o Senhor. Faz como Jesus ensinou. Entra lá no seu quarto, fecha a porta e fala você com Deus. Atenção aos casais aqui. Você não tem que ficar olhando se o seu marido, a sua esposa vai entrar em Teshuvah e ficar escutando o que é que eles estão confessando diante de Deus. Porque se o seu entendimento é esse, você está precisando mais de arrependimento do que eu imagino. Isso é muito individual. Pegue você o seu tempo com Deus. Nem fique vigiando os outros, dizendo assim: será que fulano se arrependeu? É você e Deus. E entre e fale tudo o que você precisa para Ele. Se arrependa. Passe 10 dias de quebrantamento. Se quiser jejuar, jejue. Se quiser fazer um jejum específico durante esses 10 dias, eu incentivo você a fazer, faça. Mas se quebrante diante do Senhor. Se derrame diante dEle.
Leia esse Salmo 51 e faça dele uma oração. Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Nem retira de mim, Senhor, o prazer da salvação do Senhor. Reconheço que somente eu pequei contra ti, mas limpa-me, Senhor, lava-me, purifica-me. E tenha certeza, querido, que assim como a história da nação de Israel se renova cada ano mais forte, assim Deus vai fazer na tua vida. Haverá lágrimas que serão enxugas no teu rosto. Haverão males que não alcançarão mais a tua vida. Haverão situações que você vai poder dizer assim: isso aqui é Deus purinho, só Deus para mudar desse jeito. Só Deus pode transformar. A morte não será mais opção para você, mas pelo contrário, a opção da sua vida sempre será vida, e vida abundante, vida plena, vida de conquista, vida de alegria diante de Deus. Nós só temos uma porta para entrar: Techuvá, arrependimento. Por isso aí no seu lugar, só você e o Senhor, faça uma oração e diga para Ele tanto que você vai se comprometer nesses 10 dias de arrependimento diante do Senhor. Vamos aproveitar que tem mais espaço aqui na igreja. Se você quiser até afastar um pouco, fazer uma oração só você no cantinho aí, fique à vontade. Quiser dar o nosso joelho na sua cadeira, fique à vontade. Quiser vir no altar, fique à vontade. Mas comece agora a entrar nesse caminho. 10 dias de arrependimento. 10 dias de busca de perdão de Deus. E quando você estiver orando, vou lhe dar mais uma sugestão: ore com um papel e uma caneta. E quando Deus começar a ministrar no seu coração pessoas que você precisa perdoar, anote. Pessoas que você precisa pedir perdão, anote. E não espere chegar o último dia, não. Vá perdoando. Vá liberando essas pessoas do reino do Espírito. Vá liberando. Eu quero profetizar, querido, que os próximos 12 meses da sua vida vão mudar radicalmente a tua história. E você vai testemunhar: Deus existe. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Mas só temos um caminho, só temos uma oportunidade: arrependimento. Arrependimento. E quando uma canção vai ser ministrada, você vai ter esse tempo. Esse momento não é momento de ninguém orar por ninguém. É só você e Deus. Depois, se Deus der um comando, nós oramos por você. Mas agora é só você e Deus. Não é hora também para você buscar uma emoção no Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Eu quero sentir a sua presença arrancar. Não é hora nem para falar em línguas. É hora para você fazer uma oração, uma confissão diante do Eterno. E quando você fizer isso, deixe que o Espírito de Deus mova na sua vida. Sua história não será mais a mesma, em nome de Jesus. Pode começar, querido. Entre por essa rota de Techuvá na sua vida. Um novo começo de Deus. Um novo começo de Deus. Uma nova história de Deus na sua vida hoje. Começa neste lugar, em nome de Jesus. Que você também possa fazer esse Techuvá em nome